Bom, vamos lá. O que que eu quero falar aqui hoje? Sobre paradigmas. Paradigmas. As pessoas perguntam assim: Poxa, André, vocês já viram as pessoas falar assim: Poxa, você tem muito paradigma, paradigma. Eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte: imagina que você é um celular. Você é um celular que você vem com alguns aplicativos nativos, tá? Então você foi lá e comprou o celular da Samsung ou você comprou o celular da Apple. Esse celular ele vai vir limpo, limpinho, limpinho, limpinho. Ele vai vir com alguns aplicativos nativos, que é o que a pessoa precisa de qualquer maneira, tudo bem? Beleza. Como que eu quero descrever? Quando a gente fala de paradigma, a gente tem que separar duas coisas, tá? O cérebro, todo mundo sabe o que que é um cérebro. Olha que legal. Eu vou colocar aqui uma imagem. Eu vou colocar aqui, ó, um cérebro, para vocês terem uma ideia. Vai entender o que eu tô te falando. Deixa eu achar aquele emoji do cérebro aqui. Pera aí, gente. Vou achar o emoji aqui do cérebro. Cadê você? Cadê? E vou travar ali para você entender. Se eu pedir para você desenhar um cérebro, ou como que é a imagem de um cérebro, você até sabe fazer essa imagem, você sabe descrever, você sabe fazer alguma coisa. Nossa, só porque eu quero achar o cérebrozinho aqui, eu não tô achando. Peraí que eu vou achar só de raiva agora. Cérebro, aqui, ó. Beleza? Então eu vou travar esse meu comentário. Obrigado ali, até acharam ali também. Fixar comentário. Vou deixar o meu fixado aí, tá vendo? Então, eu consigo. Se eu falar para você o seguinte, me desenha um cérebro, você consegue desenhar, você sabe qual é a imagem do cérebro, beleza? O cérebro, assim como o nosso corpo, ele é a parte física, ele é físico, tá? Ele é físico. Ele é hardware. Se eu comparar com um computador, com um celular, ele é a parte física, ele é o hardware, ele é a parte que você pega, que você sente. E se eu falar assim para você, me desenha a sua mente, você consegue desenhar? Não consegue desenhar. Por quê? Porque a mente, ela é praticamente o software que roda no seu hardware. Ela é o software, ela é o sistema operacional. Então você pode, né, nos celulares você às vezes tem que formatar, você não tem que formatar? Olha só, então a gente vai fazer uma analogia, a gente vai ir nessa linha de raciocínio sobre paradigmas. E a gente tem muita dificuldade quando o assunto é mentalidade. Por quê? Porque as pessoas pensam na mente como cérebro. Não, o cérebro é a parte física, a mente é a parte invisível, ela é lógica, tá? Então, é, é, você talvez não entenda, mas deixa eu te explicar. O que vai dar vida, eu vou fazer uma analogia, gente, é que isso é meio complicado, mas eu vou fazer uma analogia com o celular e vai ficar mais fácil de entender. O que vai dar vida, o que vai dar vida para o celular é o software. Porque um celular sem um sistema operacional não acontece nada, tá? Depois, o resultado que esse celular vai dar, o resultado que ele vai para dependendo da finalidade dele, ele é o que tem de mais valor e ele é o que comanda o celular, tá? E por que que você está falando isso? Porque na sua cabeça, o seu cérebro é o hardware, a sua mente é o software. E são instalados como se fossem aplicativos na sua cabeça. Esses aplicativos, nós podemos chamar eles de paradigmas. Paradigmas é como se fosse um aplicativo de celular. Ele instala na sua cabeça. A parte boa é que tem como desinstalar e instalar um novo, tá? O seu celular, o que que você tem que entender? Quando você usa o seu celular e ele tá cheio, ele tá pesado, o que que você faz? Você vai formatar, você vai tirar aplicativos que você não usa, você vai excluir vídeos que não presta, você vai excluir fotos que não presta. Você faz isso com o seu celular, certo? E por que que você não faz isso com a sua cabeça? A sua cabeça é a mesma coisa. Eu sou meio paranoico com umas paradas, eu vou te falar. E eu decido o que eu quero instalar na minha cabeça, eu, André. Eu decido o que eu quero deixar na minha cabeça, né? E eu vou te abrir vários particulares aqui
Cara, desafios pessoais que eu tinha, por quê? Porque foi instalado paradigmas, tá? Então, eu vou ler aqui um pedacinho de um texto. Paradigmas são programas que controlam os seus resultados na vida. Quando você muda paradigma, tudo começa a mudar. Para isso, temos que falar a respeito da mente. A maioria não sabe o que é um paradigma. Ninguém nunca viu a mente. Então precisamos ver uma imagem. Tudo na nossa cabeça gera imagem. E quando não temos a imagem, causa confusão. Se queremos mudar nosso resultado, temos que mudar nossos paradigmas, tá? Então, olha só. Quando a gente fala para as pessoas assim, desenha o cérebro, ela consegue. Quando eu falo desenha a mente, ela não consegue. Por que que ela não consegue? Porque ela não tem uma imagem. Então é difícil ela entender sobre mentalidade, é difícil ela entender sobre todos esses papos. Ela não valoriza treinamento. Tem pessoas que eu lembro que estavam indo bem em um determinado momento e elas falavam o seguinte: eu não vou para treinamento porque treinamento não coloca dinheiro no bolso. Essas pessoas hoje não têm resultado. As pessoas que têm resultado, ela entende que a gente tem paradigma natural, tá? E qual que é o problema? O que que é um paradigma, né? Eu fiz uma analogia como se fosse um aplicativo de celular. Então você pega lá o seu celular limpinho e instala aplicativo. E se você quer um novo aplicativo, você vai ter que desinstalar ou, olha lá, olha que louco, ou atualizar. Por que que precisa de atualização, gente? Por que que todo software, o celular vai lá e fala, cara, você precisa atualizar, vem um aplicativo, você precisa atualizar. Por que que isso acontece? Porque foi detectado erros, e esses erros foram corrigidos e precisa uma atualização. Se um software, se um computador, se um celular sofre atualização, você não é diferente. Por quê? Porque as circunstâncias mudam. Grava essa palavra, gente. Grava essa palavra. As circunstâncias mudam. Por exemplo, na minha profissão, que é marketing de relacionamento, eu construí um negócio gigante, fazendo eventos em reuniões em hotéis. Beleza? Beleza. Só que a circunstância, por conta da pandemia, ela mudou. E a circunstância mudando, o que que acontece? Eu preciso ter uma atualização, senão eu vou ficar obsoleto, tá? Você lembra na primeira aula que a gente falou de fisiologia, de ter o corpo forte, de ter o corpo forte e tudo mais? Deixa eu te contar uma coisa. Quem se lembra daqueles computadores bem antigos, aqueles branquinhos, Windows 95, 98, lembra disso? Quem é mais velho vai lembrar. Imagina que você pega um computador muito fraco nos dias de hoje e você quer instalar um software pesado, um software, cara, um software que exige bastante processamento dessa máquina. Imagina que você pega um computador fraco e quer instalar nesse computador um software de editar vídeo pesado, para editar vídeo em 4K. Sabe o que que vai acontecer? Vai travar o celular. Ele não vai deixar instalar. Às vezes, quando você vai instalar, ele já fala: seu computador não suporta. Seu computador não suporta, né? Porque não tem processamento. Então, você nunca vai ter. Olha que louco que eu vou te falar. Você nunca vai ter uma mente muito, muito, muito elevada em um corpo que não suporta esse software. O seu corpo tem que suportar a sua mente também. Então é uma via de mão dupla, né? Então, beleza, vamos lá. E aí temos um problema. O que que é um paradigma? Olha que louco eu vou te falar. Um paradigma é aquele programinha instalado, é aquele conjunto de ações, é aquela, eu posso chamar que é uma herança de crença, tá? Herança de crença. Primeira coisa, ela é 100% real. 100% real. Tá? Como assim? Você fala assim, André, ela é 100% real? Ela é 100% real. Só que olha só, ela é diferente de um fato, de histórias reais. Por quê? Porque ela é 100% real na sua cabeça. É como se fosse uma verdade absoluta, mas não aconteceu. Olha só, o paradigma ele funciona assim, ó. Você fala, você já viu aquelas pessoas que falam tão convicta, elas falam assim, tão forte de alguma coisa, mas aquela coisa ainda não aconteceu, e ela crê, ela fala aquilo com uma verdade tão absoluta, mas aquilo não aconteceu.
mas na cabeça dela é real. É real, tá? Beleza. E aí a gente tem que entender o seguinte, eu tenho que substituir esses paradigmas. Olha só o que eu anotei aqui, Provérbios 23:7. Como o homem imagina em seu coração, assim é. O que que você acredita? No que você acredita? No que você acredita? Vou repetir. Como o homem imagina em seu coração, assim é. Olha só, eu adoro essa metáfora que eu falo em alguns treinamentos. Eu adoro essa metáfora que eu falo em alguns treinamentos. Não, não, você vai entender. Paradigmas, eu tô falando aqui de paradigmas, são pequenos conjuntos de aplicativos na sua cabeça que te limita a uma verdade racional. A fé é outra coisa, a fé tem mais a ver com a espiritualidade, as nossas crenças religiosas, tá? Mas vamos lá, como a gente tá falando de mentalidade vencedora voltado para negócio, então tudo que vocês ouvir aqui vai nesse viés, tá? Porque eu nem tenho toda a propriedade assim para falar desse tema dentro da religião, tá? Vamos lá. Como são criados os paradigmas? Eles são criados na nossa mente da maneira da mesma maneira que um paradigma vem, ele vai, tá? O que que a gente precisa entender? Existe o consciente da nossa cabeça e o inconsciente. Por que que a gente se sabota e muitas vezes a gente não cresce e não tem uma mentalidade positiva? Porque é o seguinte, o consciente, ele é, ele é o racional, ele é o que pensa, toma pequenas decisões. Então ele fala o seguinte, putz, se eu der mais um passo ali, eu vou cair no precipício. Eu não vou atravessar a rua porque tá vindo carro. O consciente é o que tá ligado, é o que tá atento, beleza? Então, na sua cabeça aqui na frente, é o racional praticamente. Aqui atrás, o inconsciente, ele é o hospedeiro. Como assim? Ele é o hospedeiro, ele é o HD, ele é onde armazena tudo. O seu computador, né? Vou dar um exemplo do seu computador. Não, do seu celular, que é mais fácil que o celular, todo mundo sei que tem. O seu celular, ele vai armazenando coisas lá. Imagina se ele abre tudo e começa a usar tudo. O que que acontece com a memória do seu celular? Dá pane, ele fecha, fica lento. Então, ele só puxa o recurso quando você vai usar. Pode ver que muitas fotos ficam na nuvem, tá? Fica na nuvem, as coisas ficam na nuvem. Quando você clica ali, ele baixa a foto para você visualizar. Isso é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Então tem aqui, ó. Esse livro é ótimo. Tem aqui o consciente, tem aqui o inconsciente, beleza? Aqui é o que pensa, aqui é o hospedeiro das coisas. Só que o que que acontece? O que comanda, grava o que eu vou te falar, o que comanda a sua vida, o que comanda a sua vida e seus resultados é o que está armazenado no seu inconsciente. Por isso que é difícil, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento pessoal, as pessoas, elas querem, eu vou pro treinamento, eu quero resultado rápido. Cara, mas você tá ali pensante, você tá numa fase que você tá prestando atenção e tal. Aquilo não virou uma parada que tá no seu inconsciente. O seu inconsciente são coisas que você vai fazer no dia a dia, no piloto automático, só que você não percebe. Por isso que é importante substituir, remover e por aí vai, tá? Beleza. Aí agora eu quero te falar outra coisa. Como que um paradigma, ele se como que ali alguma coisa que está acontecendo, que eu estou pensando naquilo ali racionalmente, ele se torna um aplicativo que guia meu comportamento. Como que ele vem aqui para trás? Ele vem através de duas coisas, ou uma forte emoção, ou repetição. Beleza. E aí eu quero ir juntando esse quebra-cabeça, vai fazer sentido para você. Olha só. Olha só, eu tô aqui parado, eu não tô acessando nada aqui, beleza? Eu não tô acessando a nuvem. Ó, a racional, eu posso dizer aqui, ó, físico e nuvem, beleza? Eu acho que vai ficar mais fácil. Né? Todo mundo sabe o que que é estar na nuvem? Quando o seu celular, ele vai deixando as fotos armazenadas lá no Google ou na Apple, para ele não sobrecarregar o aparelho aqui, tudo bem? Então, o que que acontece? Aqui eu tô fisicamente, aqui eu tô na nuvem. Se você me perguntar assim, André, quanto que é 2 vezes 4? Eu vou falar 8. E vai ser instantâneo. Por quê? Eu não estou pensando nisso, mas ele vai lá, puxa na nuvem e te dá a resposta. Como que você aprendeu tabuada, gente? Você aprendeu tabuada na repetição.
Como que você aprendeu a ler? Na repetição. Como que você aprendeu, como que foi instalado pequenos aplicativos lá atrás, gente? Por exemplo, vamos imaginar que meu cérebro, eu quero instalar um aplicativo eu vou instalar o Google Translator na minha cabeça, beleza? Como que eu vou aprender o idioma? Eu vou aprender o idioma por repetição. Tem coisas na vida que a gente nunca vai aprender pela emoção, a gente vai aprender pela repetição. E aí, conclui-se que o que você não sabe ainda, não tem como causar uma emoção, você tem que aprender a repetir aquilo muitas e muitas e muitas vezes. Você tem que participar de muitos e muitos e muitos treinamentos. Você tem que repetir aquelas ações muitas e muitas e muitas vezes. Você vai ter que criar hábitos, daqui a pouco eu vou falar disso, você vai ter que criar hábitos que no começo vai ser um saco, porque você vai ter que se esforçar e ter disciplina até que aquilo vai para o seu inconsciente e fique natural. Ó o que o Matheus falou, que legal. Gente, tem duas coisas. Ele falou, ó, antes de fazer o upgrade de um computador, precisamos ter uma fonte de energia boa. Você precisa de duas coisas, gente, que dá pra gente continuar essa analogia, só que ele vai fugir um pouco do tema. Cara, você precisa de um Wi-Fi, porque um equipamento hoje sem nenhum tipo de conexão com o mundo exterior, para navegar no mundo não faz sentido, e energia. Eu poderia dizer que energia vem de fisiologia, de corpo, e eu poderia dizer que o Wi-Fi está conectado a algo maior, para mim a espiritualidade é Deus, né? Então aí vai embora, né? Mas vamos voltar aqui, mas com certeza. Fui plantão, puxa. Então, vamos lá. O que acontece? Eu vou te contar uma história aqui, tá? A tabuada a gente aprende por repetição. Vou te dar uma historinha que aconteceu comigo, tá? Um dia eu estava dirigindo e eu precisava ir para eu estava indo para o Espírito Santo, era uma viagem bem longa de carro, bem longa de carro. E eu estava indo embora, o que que aconteceu? O que que aconteceu? O meu celular, isso foi bem no comecinho da época do celular, mas já tinha GPS, ele estava no câmbio do carro, né, não tinha aqueles suportes e tal, e já estava tarde da noite, e eu peguei e olhei para o celular para ver o GPS. Quando eu olhei para frente, eu estava no meio de uma curva de frente com um caminhão à noite. Eu só tirei, pra você ter uma ideia, eu tirei pro outro lado, assim. Tipo, eu não voltei pra pista, eu voltei pro acostamento do outro lado e o caminhão passou. Eu parei o carro, minhas pernas tremiam, 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 e eu não conseguia fazer mais nada. Eu tive que esperar minhas pernas parar de tremer para voltar a dirigir. Moral da história, eu tive um forte impacto emocional e eu nunca mais deixei um celular ali, ali no câmbio, nunca mais. Ele fica na altura que eu só bato o olho aqui, mas eu tô de olho na pista. Isso foi uma forte emoção, tá? E aí, isso pode ser emendado sobre, a gente fala sobre inteligência emocional, a gente vai falar daqui a pouco. Pera aí, gente, só um minuto, voltou. Então, é, olha só, a forte emoção, ela dispara um gatilho. Primeira coisa que a gente tem que entender, as pessoas falam, tem que ter controle emocional. Não existe controle emocional, não existe. Você não consegue controlar uma emoção. Por exemplo, eu tava ali dirigindo, veio uma emoção. Pá! Cara, gelou meu corpo inteiro, barriga fria, as pernas tremendo. Não tem controle. Não existe controle emocional. Então, o que que acontece? O paradigma, ele dispara, né? Ele pode disparar, ele é criado por repetição e por forte emoção. Vou te dar um outro exemplo, tá? Imagina, sabe aquelas crianças, né? Quem tem filho vai saber disso. Eu adoro essa história também. Você tá ali a vida inteira pro seu filho assim, ó, não faz isso, não faz isso, sai daí, você vai se machucar. Gente, pode ser um bebezinho que começou a engatinhar. O que que os bebezinhos têm a mania de fazer? Ir com o dedinho na tomada, certo? Cara, ele foi com o dedo na tomada. A hora que ele tomar um choque, ele vai ter o quê? Um forte impacto emocional. Nunca mais, durante a vida, ele vai pôr o dedo na tomada. Nunca mais. Por quê? Porque ele teve uma forte emoção. Beleza. Então a gente já sabe que o paradigma é criado por repetição ou por forte emoção. Beleza? Beleza.
Você sabe, eu vou deixar a semente aqui, tá? Vou deixar a semente aqui. Tem um evento que, cara, é um evento que Deus me deu clareza. Cara, Deus colocou no meu coração. Ele chama Virtus. Ele chama Virtus. Alguns aqui já foram. Eu só fiz uma edição. Uma edição. E quando eu pensei em fazer a outra, veio meio que o lance da pandemia, entre outras coisas. Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Esse evento, ele só tem dinâmicas, praticamente. Por que que ele só tem dinâmica? Porque as dinâmicas, de maneira, técnica, ela causam forte impacto emocional. Todo mundo que tá lá, cara, se solta, cara, dá risada, chora e por aí vai, tá? Então, o que que acontece? Esse evento o objetivo dele é gerar emoção, né? Então, duas coisas que eu quero te falar. Você quer ter uma mentalidade vencedora? Forte emoção, treinamento de alto impacto e desenvolvimento pessoal, ou, cara, repetição. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho para você substituir esses pequenos paradigmas na sua cabeça. E quando a gente fala repetição, a maioria das pessoas, elas querem fazer uma única vez alguma coisa e tá tudo certo. Tipo, ela quer chegar e falar o seguinte: "Ah, eu quero, eu quero fazer aqui pontualmente uma parada e dar certo". Isso nunca vai acontecer nada na vida. Por quê? Porque você precisa de repetição para ter excelência em qualquer coisa, para ter a mentalidade certa, para ter tudo. Então, as pessoas acabam não entendendo isso, tá? Eu vou te contar uma história aqui que tá lá dentro do quem tá na plataforma da Quarta Onda já viu lá o Mentalidade Milionária. Lá dentro da plataforma da Mentalidade Milionária tem esse vídeo, né, mas eu vou te contar aqui. Foi uma experiência que uns cientistas fizeram com macacos. O que que os cientistas fizeram? Os cientistas, eles, colocaram 5 macacos dentro de uma jaula, 5 macacos dentro de uma jaula, eles colocaram uma escada e colocaram um cacho de banana. E aí, naturalmente, um macaco, ele ia subir para pegar a banana. O que que os cientistas faziam? Davam um banho de água gelada naqueles macacos mangueira. Aí ele descia meio assustado, né? Só que ele não dava só no que subiu, ele dava no que subiu e dava nos outros 4 que não subiu. Então todo mundo que tentava subir a escada para pegar a banana tomava um banho de água fria. E aí, beleza, aí passava um pouquinho, aí ia outro macaco subir. O que que ele fazia? Dava banho em todo mundo de água fria. E aí ele ficou criando o quê? Repetição. Ele criou ali repetição. E o que que ele estava criando? Paradigma. E aí os macaquinhos entenderam. Se alguém tentar pegar banana, todos nós tomamos banho de água fria. E aí passou um tempo, quando um macaco tentava ir pegar a banana, os outros 4 juntava e dava porrada nele. Os outros 4 juntava e dava porrada nele. E aí, o que que acontece com isso? Né, eles começaram a apanhar um do outro, porque se alguém tentar subir e pegar a banana, vai tomar porrada. E eu posso levar isso para nossa vida tradicional. Às vezes você está num lugar que tem lá 5 pessoas que tomou tanto banho de água fria, que quando um tenta subir e pegar a banana, pegar o prêmio, você vai tomar porrada dos outros. E aí também isso começa a entender uma coisa que a gente chama, né, o desafio que as pessoas têm quando vai começar algo próprio, que é dos seus familiares, dos seus amigos. Por quê? É como se fosse assim: ah, já tomou um banho de água fria, acho que todo mundo vai tomar. E aí o que que os cientistas fizeram? Eles pegaram e tiraram um macaco. Eles tiraram um macaco e colocaram um macaco que não viveu isso. Ele não viveu essa parada. Ele não sabe o que que é isso. Gente, eu vou ali pra fora, hein, eu acho. Ele não viveu, ele não sabe o que que é isso. Aí sabe o que que aconteceu? Esse macaco não sabia o que que era, foi tentar pegar banana. O que que aconteceu quando ele foi pegar banana? Os outros 4 que sabiam da regra de não pegar banana, bateram nele. E aí ele tentou de novo, bateram nele. Por quê? Porque as pessoas, eles iam tomar banho de água fria, então os próprios macacos não deixavam ele subir. E aí, o que que os cientistas fizeram? Trocaram mais um macaco, ou seja, tinha 3 antigões e 2 novos. Esse daqui já tomou porrada, mas esse daqui não entendeu ainda. Ele foi tentar pegar banana. O que que aconteceu? Ele apanhou, só que o mais curioso é que o macaco que apanhou, sem saber o motivo, gente.
O macaquinho lá, o primeiro que foi substituído, ele não sabia o motivo. Ele simplesmente tentou subir e apanhou. Tentou subir e apanhou. Ele, porra, por que estão me batendo? Se ele pudesse falar, né? Ele fala, porra, por que estão me batendo? É porque você quer pegar a banana. Você quer subir. Sabe assim? Então, o que acontece? Esse daqui que apanhou sem saber o motivo também bateu. Porque ele entra no senso coletivo. E aí foram substituindo os outros macacos. Substituiu o terceiro. O que aconteceu? Os dois antigos, os dois novos batiam nesse também. E assim e assim. Depois, com o passar do tempo, substituíram os 5 macacos. E eles, sem saber o porquê, um batia no outro quando tentava pegar banana. Se esses macacos falassem, perguntassem pra ele, por que você tá batendo no macaquinho? Ele fala, não sei, as coisas sempre foram assim. Ele não sabe por que ele tá batendo. E isso é muito parecido com a vida real. Por quê? Porque quando você tenta subir, vão te bater. Quando você tenta pegar o prêmio, a recompensa, vão te bater. Fala para os seus amigos que você tem um sonho de ganhar 50 mil por mês. E você vai ver o medo irracional estampado na cara deles, dando risada e te puxando para baixo. Por quê? Porque as coisas sempre foram assim. A mediocridade sempre foi, não, cara, não preciso de muito para ser feliz. E aí tem alguns paradigmas já instalados na cabeça das pessoas que a gente vai falar aqui ainda hoje, tá? Então, só para você entender como que esses paradigmas são instalados e como ele influencia o comportamento da grande maioria, né? A minha mãe até hoje ela faz coisas porque a minha avó fazia. E se eu perguntasse pra minha avó por que ela faz desse jeito, talvez ela falasse assim, eu faço desse jeito porque minha mãe fazia. Então, isso são heranças, são paradigmas, muitos paradigmas são herança. E você precisa de repetição ou forte emoção, tá? Ah, vamos lá. Quando a gente fala em paradigma e a gente separa o que é mente, o que é cérebro, o que é consciente, o que é inconsciente, a gente tem que entender que é o seguinte: a gente precisa desenvolver a capacidade da mente. A gente precisa desenvolver. É um exercício. Da mesma maneira que eu treino pro meu braço ter um músculo, eu treino para minha mente ser musculosa, tá? Você já viu pessoas que falam o seguinte, eu não gosto de ler me cansa, tal. Por quê? Porque o olho, ele é um músculo e você precisa treinar ele. Então, quanto mais você lê, menos cansado você vai ficar, tá? As suas notas na escola, que viu uma coisa, tá? Paradigma das pessoas, elas não iam... Quem aqui não ia bem na escola? Dá um oi aí pra mim, só pra mim saber. Quem aqui não ia bem na escola? Fala, cara, eu não ia muito bem na escola, não. Mas quer ver, eu não ia bem. As minhas notas eram péssimas, né? Minhas notas eram muito, muito, muito ruins. Só que o que acontece? O que acontece? As suas notas na escola, você foi educado, olha só, um paradigma foi instalado na sua cabeça desde criança. Se você não tirar boas notas, você não vai ser ninguém na vida. Eu vejo, né? Eu tô te falando isso, eu tenho uma filha e tal, e a gente pega no pé dela também. E é natural eu falar algumas coisas, depois eu puxo o freio de mão para corrigir. A gente fala, cara, um monte de coisa, né? Eu já vi, né, pessoas falar para as crianças: se você não estudar, você vai morar na rua, é isso que você quer? Se você não tiver boas notas, você, cara, não vai ter nada na sua vida. E nananã, nananã. Eu era da turma do fundão também. Então as pessoas vão lá e frita aquilo. Isso vai gerando repetição, 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 vai virando paradigma. Olha só, as suas notas não definem o seu potencial. As suas notas não definem o seu potencial. Até porque eu falei isso ontem, os seus professores, os tutores na sua vida foram pobres. E eles não podem te julgar se você vai ser rico ou não. Olha só, é verdade, a gente fala no automático, depois a gente tem que falar, não, filho, vem cá, o que eu quis dizer e tal, 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 e por aí vai, né? Então, olha só, o meu pai e minha mãe foram pobres. A minha professora do pré foi pobre. Do primário foi pobre. Da turma da noite do colegial foi pobre. Da faculdade foi pobre. Eu fui ensinado por pessoas pobres a vida inteira. Como que eu iria ser rico? Como que eu ia ter uma mentalidade animal? Não tem como. Tá? Então, vai criando paradigma. E o que eu entendi? Tô falando para você, suas notas não definem seu potencial.
Olha só, outra coisa. Nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. Nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. Existe um princípio na PNL, que ele fala o seguinte: pensamento, ele gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. E os seus pensamentos vêm das suas programações, que a gente vai falar disso aqui ainda, tá? Mas não sei se vai dar hoje. Então, o que a gente começa a entender? O que a gente começa a entender? A gente começa a entender que, olha que louco que eu vou te falar, tá? Eu vou deixar a sugestão de um livro, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele chama-se Poder do Subconsciente, anota aí. Peraí, gente, eu vou tomar uma água aqui. Esse livro, ele é incrível. Olha só, eu vou começar a dar uns nós na sua cabeça. Quando você se corta, ele rompe um tecido, beleza? Ele rompe aqui, ele abre um buraco. Como que o seu cérebro faz para... como que o seu corpo faz para isso cicatrizar e não ficar um buraco deformado? Como é programado cada célula do seu corpo para ir exatamente para o lugar que ela tem que ir sem te deformar? Já parou para pensar nisso? Eu tenho uma cicatriz aqui, ó, bem grande, ó. É que não dá para ver muito, tá clarinha já. Tem uma cicatriz aqui bem grande. Como que o meu cérebro, depois que abriu, aquilo ali machucou, como que ele manda cada célula exatamente para onde ela tem que estar, perfeito para eu não ficar deformado, para não perder a forma. Ou seja, ela para exatamente onde tem que parar, se encaixa, se junta às antigas e tudo mais. Como que isso acontece? A sua mente, ela tem uma parada que a gente chama de programação neurolinguística, que serve para um monte de coisa, mas assim, as suas células todas foram programadas. O seu cérebro, ele é o principal ponto que começa a formação do seu corpo. Então, se ele cria, ele é quem pode também curar, ele é o que pode também modificar várias coisas. Olha só, se eu tenho um carro uma BMW e ela dá um problema, eu vou mandar ela no fabricante. Por quê? Porque ninguém melhor do que o fabricante para consertar um problema, e a sua mente é a mesma coisa. Se ela é a criadora, ninguém melhor que ela para consertar o próprio problema que foi criado. A gente se torna aquilo que a gente pensa. Gente, eu vou te falar uma coisa. Lembra na segunda-feira que a gente falou sobre fisiologia? Sobre, cara, o corpo, de você se sentir, cara, com a sua autoestima lá em cima. Olha que louco que eu vou te falar. A minha vida, hoje eu começo a dar algum sentido para ela. Não que dou um sentido para minha vida, mas eu começo a achar alguns fundamentos lá atrás no meu comportamento que me deram a base de hoje. Com 15 anos, eu era muito, muito, muito magro. Eu tenho a caixa torácica minha, ela é meio que para dentro, assim, né? Ela é meio que para dentro, eu tenho estômago alto. E eu bem magrinho, mirrado, parecia que eu tinha uma barriguinha. Voltamos na programação ao vivo. E aí, olha só, gente. Com 15 anos eu era muito magrinho, muito magrinho. E eu tinha complexo. E o que eu fiz? Eu falei, mano, eu vou entrar na academia. E eu treinei mais ou menos dos 15 até uns 16, 17 anos. E eu peguei bem a minha fase de crescimento. Então, para a minha idade, para as pessoas da minha idade, eu estava forte. Eu era forte perante as pessoas da minha idade. Hoje eu olho, eu era magrinho ainda, tal, mas eu era bem mais forte do que os meninos e os moleques da minha idade. E com 15 anos, aquilo me deu um up na minha autoestima violenta, porque o homem, principalmente, né, o homem assim que nasce na periferia, antes era briga, hoje deve ser arma. A gente brigava muito na escola, tinha caras mais velhos querendo brigar, era ciúmes de menina e tudo mais. E eu comecei com 15 anos treinar luta e musculação, e aquilo me deu uma sensação de autoestima muito forte,
muito forte. Por quê? Porque eu comecei a ser paquerado, cara, eu tinha segurança pra me defender, tipo assim, eu não isso aí, talvez você não entenda, mas isso é importante para o homem, a gente brigava, entendeu? Ia jogar bola, às vezes sai uma briga, você sabe, você ter segurança em se defender. Repara que aquelas pessoas que eram muito, muito magras, elas tinham a baixa estima, elas eram bem coitadinhas. E o que que muitos fazem na época de escola para levantar a autoestima? Ah, eu vou pro crime, eu vou andar com a gangue ali, eu vou andar armado e tal, porque aquilo revigora o cara. Mas vamos lá, existem caminhos saudáveis para fazer isso. E aí, hoje eu olho um hábito assim, né, uma coisa que eu fiz com 15 anos, me ajudou depois quando com 28 eu vim pro 28 não, né, 28 eu estava desenvolvendo o grupo Inodê, mas que eu comecei a desenvolver, não lembro quantos anos, 24, 25 anos. Cara, coisas que eu fiz na adolescência, que me levantou a minha autoestima, impactou depois lá na frente. Eu nunca me gente, de verdade, deixa eu te falar uma coisa, eu nunca me achei um coitado. Eu nunca me achei assim: "Ai, mas será que pra mim? Ai, mas e eu? Cara, e bó-bó-bó". Esses dias eu estava falando com meu sogro, a gente estava falando de humilhação. Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Eu fazia vários bicos, tudo que aparecia na frente eu fazia. Eu fui fazer um bico de garçom. Por quê? Porque eu tinha 17 anos, 18 anos, eu era meio, fortinho, cara, eu fui fazer um trabalho de garçom, né, eu usava aquelas roupinha preta, mais apertadinha, tal, num evento, em uma feira que teve. E cara, quando eu cheguei lá, eu vi uns caras de terno e gravata no stand, eu estava no stand, os caras de terno e gravata e tal, e eu olhava aqueles vendedores, eles são vendedores, eu olhava eles com admiração, falei: "Caracas, mano, eu quero ser assim". E eu ficava tentando me envolver e pegar amizade com algum deles pra arranjar um emprego, porque eu queria um emprego. E aí, quando o stand estava vazio, um vendedor ficava trocando ideia comigo. Ele falava: "Cara, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo", aquelas dicas de cara mais velho que você quer vencer na vida. O dono do stand chegou pra mim e falou: "Vem aqui", bem assim, ó, fez assim com o dedinho, nunca me esqueço. "Senta aqui. Você é pago pra servir, não é pra ficar conversando não. Você tá aqui pra nos servir. Então vai trabalhar e para de conversinha". Desse jeito, desse jeito. Mas eu nunca fiquei: "Ai, coitado, me humilhou e não sei o quê". Nunca pensei nisso. Eu nem lembro o nome da empresa, mas é bem provável que eu ganhe mais dinheiro que esse cara agora. Mas assim, eu nem cara, eu nunca me coloquei como coitado, porque eu morava na periferia, porque minha mãe não me dava roupa boa, que não sei o quê. Hoje tem o que tem de mimimizento, o que tem de gente mimimi, misericórdia, gente. Misericórdia. Sabe o que que eu fico na cabeça da minha filha? Eu fico minando ela de cara bunda mole. Já começo a minar já desde criança. Ela viu, eu até confessar um pecado aqui pra vocês. Ela tem um priminho que é menino. Só que às vezes o comportamento dele é mais mimado do que as meninas e chora mais que as meninas. Eu venho assim, eu falo assim, ó, filha, você não pode namorar nunca um cara desse assim, ó. Ó, chora mais que vocês que são menina. Você é doida. Pior que menina. Você não pode namorar um cara desse, não. Já começa na cabeça dela, filho. Já começa na cabeça dela. Por quê? Porque, mano, pegar um. Bom, esse é outro assunto. Vamos lá. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. 95% das pessoas preferem morrer do que pensar. Atividade mental é diferente de pensamento. Seu cérebro estar ativo, raciocinando, é uma coisa, você parar para pensar é outra. Eu quero te dar um exercício. Para hoje, para 10 minutos depois dessa live. 10 minutos se você puder, 10 minutos. Se tranca no banheiro lá, cara, pega uma folha em branco e pensa. Começa a pensar, como que tá minha vida? Como que foi? O que deu certo? O que que eu posso fazer agora? E tal. Começa a questionar suas crenças. Começa a questionar suas crenças. Começa a falar assim, cara, isso tá certo, isso tá errado. Isso é uma crença, é um fato. Nossa, por que que eu tô pensando assim? Quem que eu ouvi? Eu não estava pensando assim um mês atrás.
Quem que eu tô ouvindo que agora eu tô pensando assim? A gente é totalmente influenciável, gente. Olha só. Quando você vai, pro Nordeste ou pra Minas, você fica lá uma semana, você já volta falando arrastado. E aí você ainda acredita que se ficar ouvindo uma notícia ruim de longe, ou tiver contato com pessoas negativas, você não vai ser influenciado. Não tem como. Não tem como. Um pouquinho que você fica em outro lugar, você já volta falando com o sotaque de lá, gente. Então a gente tem que pra pensar. Cara, é uma das atividades que eu mais gosto de fazer, parar e pensar. A Margarete direto fala assim: amor, você tá viajando, né? Eu falei, tô pensando. Adoro fazer isso. Adoro. Né? Eu vou te dar uma. Eu não sei você, mas eu costumo falar sozinho. Eu não sei se você fala sozinho. A Margarete chegou assim e falou assim: amor, você fica falando sozinho? Eu falei, falo, porque eu adoro conversar com pessoas inteligentes. Falei, adoro conversar com pessoas inteligentes. Então fala comigo mesmo. Né? Então, cara, fala com você. Pensa, cara, é a sua vida, sabe? Às vezes a gente fica tão no piloto automático ali das coisas, a gente nem vê as coisas passar, o dia, a hora, nada, tá? É... Tá? Olha só, olha essa. O que que a gente tem que entender, tá? Pensamento é uma coisa, memória é outra, percepção é outra, inteligência é outra. Só que às vezes a gente não se acha inteligente, mas a gente não entende. Por exemplo, eu já vi pessoas falar o seguinte: ah, nossa, você lembra disso? Eu não lembro disso. Nossa, minha memória é fraca. O que que ela pensa? Eu não sou inteligente. Não existe memória ruim, gente. Existe memória fraca. Tipo assim, tipo, o seu cérebro vai falar, isso aqui não é importante, armazena lá e não busca mais. Elimina. Mas o que o seu cérebro ou você tá em busca e julga importante, você decora. Às vezes você vê um filmezinho, um documentário, um videozinho motivacional de 10 anos atrás, você lembra daquela frasezinha. Porque seu cérebro julgou que aquilo era importante, você julgou também racionalmente que era importante e gravou. Mas você não tem uma boa memória, não significa que você não pode ter uma mentalidade animal. Você não pode desenvolver sua capacidade mental, tá? Então, o pensamento precisa praticar, beleza? Falar sozinho é coisa de louco, né? Se você não tiver resultado, você é louco. Se você tiver resultado, você é um gênio. É mais ou menos assim, tá? Então, sobre desenvolver capacidade mental, pensamento, isso é exercício, você precisa praticar, tá? Precisa praticar. Memória. Memória não determina isso, tá? Imagina o seguinte, só para você entender. Imagine que eu só treine o músculo do braço direito. É lógico que esse músculo vai ficar maior do que esse. E a memória é a mesma coisa. Você precisa exercitar se você quiser melhorar a sua memória. Eu, André, não me preocupo com memória. Eu não me preocupo com memória. Eu já sei o que eu quero, eu tenho isso claro, eu vou trabalhando, o que é relevante eu vou guardando, o que não é, o meu cérebro vai descartando automaticamente, tá? Percepção. Cara, isso aqui é muito legal. Eu adoro isso. Como olhamos uma situação. Ambos pensam que estão certo e de fato estão. Não importa o que olha e sim como você olha. Olha só, quando eu falo de desenvolver uma mentalidade vencedora, eu adoro essa palavra chamada percepção. Cara, olha só. A percepção, ela é assim, ó. Se eu colocar algo na minha mão aqui, ó. Eu vou pegar a bateria de uma câmera aqui. Eu vou colocar ela na minha mão, tá? Então, e eu vou tampar ela aqui. Eu vou falar assim, o que que você tá vendo? Você fala assim, cara, eu tô vendo sua mão. E eu vou falar, eu tô vendo uma bateria. Qual que é a diferença? Ambos estão certos. A percepção, ela parte do ponto que como as pessoas veem uma situação, como elas enxergam aquilo. Por exemplo, nós estamos vivendo agora, deixa eu ver se não tá, vou ver se não tá. Ah, não, mas aí eu teria que levar meu computador. Puta, tá um solzinho gostoso ali fora agora. Olha só, vamos lá. Vou continuar aqui. A percepção, ela ela vai te dar muitas habilidades, que é você questionar. Por exemplo, tá? A gente tá vivendo um momento agora
que é uma pandemia, beleza? É uma pandemia. Quando eu olho para alguma coisa que não está tendo o resultado que eu espero, eu já começo a questionar. Eu falo assim, mas por que será que não está tendo o resultado esperado? Eu fiz as ações? Fiz. Eu tô fazendo? Tô. Cara, tô fazendo o meu melhor? Não, então posso melhorar, beleza, tal. Eu começo a buscar como que eu encaro a percepção das coisas. Eu começo a querer dar sentido. Então, a percepção é mais ou menos o seguinte: é como cada pessoa enxerga a situação. Quando eu olho, olha só, gente, eu nunca valorizei tanto o marketing de relacionamento. Olha o que eu tô te falando. Eu nunca valorizei tanto o marketing de relacionamento como eu valorizei agora diante da pandemia. Nunca, mesmo tendo resultado. A minha percepção de valor, ela aumentou muito. Por quê? Porque eu olho o cenário, eu falo assim, poxa, olha como está o mundo, olha como estão outros negócios. Olha negócios que iam bem, olha negócios que iam mal. Cara, e como o nosso negócio se comporta diante de tudo isso? Apanhando também, dando cabeçada, cara, com, sei lá, com mais esforço, mas mesmo assim, eu falei, caraca, que negócio incrível. Olha só. Imagina o seguinte, deixa eu dar um exemplo aqui. A percepção está muito ligada ao que as pessoas acham que é certo ou errado, porque cada um vai olhar de uma maneira, né? Um dia eu fiz um exercício em um treinamento que o cara falou o seguinte: entrou uma pessoa num supermercado e roubou um pacote de arroz, daqueles pequenininho. Essa pessoa foi condenada. Ela foi, ela está sendo julgada. Aí você vai falar o seguinte: roubo é crime, ponto e acabou. Cadeia. A pessoa vai ficar 10 anos, 5 anos presa por causa de um pacote de arroz, e o outro grupo tinha que defender e falar: não, cara, poxa, ela roubou comida, ela não roubou um uísque. E aí fica no maior debate. E todo esse debate vai estar totalmente linkado à percepção que as pessoas têm daquilo, né? Como aqueles fatos foram expostos, a narrativa que eles foram expostos, e muitos dos paradigmas que as pessoas têm lá atrás. Algumas vão falar o seguinte: não, a minha mãe e meu pai faltou arroz e feijão, eles nunca roubaram. Então ela já começa a ter o senso de justiça ali também, tá? Mas o que eu quero dizer? Que a percepção, ela desenvolve você uma capacidade na sua mente para você vencer. Eu fiz um treinamento, nunca vou me esquecer desse treinamento. O meu time estava com dificuldade de fechar negócios com investimento de mais ou menos R$ 2.000. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei pensando, né? Poxa, R$ 2.000. E aí eu comecei a ouvir as pessoas. A maioria deles fala o seguinte: olha, André, as pessoas não conseguem crédito, elas não conseguem crédito para elas comprarem um kit, porque a maioria vai buscar crédito para comprar um kit de R$ 2.000. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu comecei a estudar, cara. Comecei a estudar. Eu falei, mas por que isso? Qual que... Eu quero entender dos meus olhos por que isso está acontecendo. Olha a conclusão que eu cheguei. Na época, o dólar estava alto. Dólar alto, dólar alto, dólar alto. E eu não entendo por que o dólar estava alto. A verdade é que a maioria não está nem ligando pro dólar. Aí você fala, dólar, quem tem que estar preocupado com o dólar é quem vai viajar. É meio que assim, né? Rico se preocupa com o dólar, eu não. Só que eu não entendia isso, né? Por que o dólar aumenta, por que ele abaixa? Ele aumenta quando investidores externos, eles olham e falam, cara, o Brasil tá ruim, eu quero tirar meu dinheiro, principalmente de empresas de bolsa de valores. Eu quero tirar meu dinheiro, porque o Brasil tá ruim. E aí, quando tem pouco dólar no país, o dólar aumenta. E se o país está bom, ele fala o seguinte, eu quero investir meu dinheiro no Brasil, em empresas do Brasil, das ações. O que acontece? O dólar abaixa. E aí eu nunca ligava para isso. Eu falei, meu, o que isso tem a ver com o meu negócio? Tô cagando para isso. Só que a percepção minha, quando eu não tinha informação, era uma. Quando eu tenho informação, é outra. E aí, beleza, entendi o sobe e desce do dólar. Só que olha o que acontece. Quando o dólar tá alto, não tem investimento, os bancos sabem que as pessoas vão ficar apertadas. Por quê? Isso mexe nos preços de quase tudo. E aí você conhece algo chamado inflação. Então a inflação sobe e tal. Então o dinheiro que você comprava
um quilo de arroz, você não compra mais. Então, tudo tem variação de preço. Então, isso afeta a massa. E aí, o que que os bancos fazem? Diminui o crédito. Porque se a gente der crédito agora, as pessoas não têm como pagar. E os bancos também estão um pouco sem dinheiro, porque muitos tiram de ações. Se você compra ação do Itaú, vamos imaginar que uma pessoa no exterior investe, sei lá, 100 milhões no Itaú. Quando ele vê alguma coisa instabilizar o país, ele quer tirar o dinheiro dele, porque ele não quer perder. E aí o dólar aumenta, as coisas aumentam e o banco tira o crédito. E olha como que bagulho idiota. Meu, a briga do banco, do dólar, da inflação, um Twitter do Trump, um Twitter do Bolsonaro, dá um... Gente, um Twitter desses caras, o dólar sobe e desce. E impacta tudo. Impacta tudo. Só que se você não tiver a percepção de uma mente vencedora, uma mente empreendedora, você vai ficar, ai, ninguém tem dinheiro, tá difícil, ai, não sei o quê. E você vai ter um monte de historinhas contadas na sua própria cabeça que vai te levar. A pergunta é: onde essas histórias te levam? Lugar nenhum. Então é muito importante você aumentar a sua percepção de como você vê as coisas. E aí, por último, eu quero falar sobre o desenvolvimento ainda da mente. A gente está falando de desenvolvimento da mente, falando sobre pensar, memória, percepção e inteligência. Para mim tem a ver com sinapses neurais. Fala assim, André, o que me define minha percepção, tá? O que é uma pessoa inteligente? Para mim, é a pessoa que consegue criar conexões, né? Ele vai criando sinapses no cérebro, eles vão acionando e ele consegue pegar assuntos diferentes e colocar aquilo de uma maneira mais clara, tá? Então, eu conheço várias pessoas inteligentes, graças a Deus, mas para mim, inteligência é isso. Inteligência não tem a ver com memória, não tem a ver com nota, não tem a ver com nada disso. Inteligência é você pegar uma situação, pegar outra. O seu cérebro ele está treinado, ele faz essa conexão e apresenta ali um argumento, ou pensa de uma maneira diferente, né? Ou pensa de uma maneira assim, vai bater uma emoção, mas ele identifica, isso é uma emoção. Então ele começa a questionar essas emoções, né? A gente vai falar amanhã, para finalizar um pouquinho, a gente vai falar que não existe controle emocional. Não existe. Existe inteligência emocional. Quando uma emoção disparar, opa, isso é uma emoção. E você começar a domar essa emoção, tá? Você começar a direcionar, a canalizar ou ter ciência que aquilo é uma emoção, tá? Mas para finalizar, paradigmas são pequenos aplicativos que são instalados no seu cérebro desde sempre ou foram criados ao longo do tempo. Você precisa excluir ou atualizar. Aí o Guilhermão aí. Você precisa excluir ou atualizar esses aplicativos que vai dar sentido para as coisas. E na sua cabeça não é diferente, tá? Você tem vários paradigmas que você precisa tirar. Por exemplo, eu não aguento, gente, tem que falar mais um pouquinho. Quem ouviu falar dinheiro é sujo a vida inteira? Isso é um paradigma. Olha só, isso não é uma crença. Não, você acredita, você escolheu crer que o dinheiro é sujo e o dinheiro é limpo. Não. Só que, de tanto que foi falado de maneira repetida, ele é um paradigma. E aí, sua filha pega no dinheiro, você fala assim, vai lavar a mão, porque o dinheiro é sujo. Esses paradigmas, será que eles te ajudam ou te atrapalham? Aí você vai falar, não, André, os paradigmas não me dominam. Eu posso te provar. Olha o que eu vou te falar. Eu vou finalizar essa live assim, eu vou te provar que pequenos paradigmas influenciam no seu comportamento todos os dias. Quem quer que eu prove agora? Eu vou te provar que pequenos paradigmas que foi instalado na sua cabeça quando você era criança influenciam no seu comportamento. E aí você vai falar assim, opa, eu só quero que você fale assim, opa, eu sou uma pessoa, eu André, tá? Eu tenho vários paradigmas, mas eu tenho que entender eles para começar a direcionar. Eu tenho que substituir esses caras. Primeiro passo é saber que a gente tem paradigma. Todo mundo tem, beleza? Eu vou te provar. Quem aqui, quando era criança, ouviu dizer que se deixasse o chinelo virado, se deixar o chinelo virado, a sua mãe ia morrer? Você de fato é um adulto. Você acredita de verdade que a sua mãe vai morrer se o chinelo ficar virado? Às vezes a sua mãe já nem está mais aqui.
Você provavelmente não acredita nisso, mas quando você vê um chinelo virado, você vai lá e desvira. Isso prova que coisas que falaram lá atrás para você influenciam no seu comportamento. Seu comportamento é lá e desvirar. O meu pai falava para mim que se eu apontasse para as estrelas e contasse as estrelas, eu ia ter verruga. Até hoje, eu não conto estrelas, velho. Eu não conto estrelas. Por quê? Porque um pequeno paradigma instalado lá atrás determina meus comportamentos. Quer ver outro? Se você tomar manga com leite, você vai morrer. Beleza, você sabe que você não vai morrer, é só dar um Google lá. Você sabe que você não vai morrer, mas a pergunta é, você tem coragem de tomar? O tema é outro aqui, meu irmão. Isso daí tá lá dentro do portal Quarta Onda, quando lançar o curso de marketing digital, você vai para lá. Olha só, você sabe que você não vai morrer, mas você vai tomar? Não. Se você varrer o pé, não vai casar. Se deixar a vassoura atrás da porta, não sei o quê. E tá. Então, superstições são paradigmas. Superstições são paradigmas. Peraí, gente, deixa eu só ver uma coisa aqui. E aí, a gente chega numa conclusão. A gente chega numa conclusão que os seus paradigmas criados quando infância determina muito do seu comportamento hoje, você queira ou não. Essa eu não conheço, de beijar o pão. Olha, fica tranquilo, você passou e vai passar a vida inteira. Você passou e vai passar a vida inteira, né, para os seus filhos. Isso é natural. O importante é você entender o seguinte, cara, e você pensar às vezes no que vai falar para os seus filhos, sabe? Às vezes a gente no calor da emoção fala coisas que vai ficar marcado na cabeça deles para o resto da vida. Então a gente tem que ser, às vezes, dar aquela pausa, pensar antes de falar, tá? Eu sei que isso é difícil, mas se falar coisa errada, ter a humildade, como eu já vi eu e minha esposa fazendo, chamar a Bela, falar assim, ó, eu já vi a Marga chamar a Bela e falar assim, ó, vem cá, filha, a mamãe errou de ter gritado com você. Mas a mamãe fez isso porque, poxa, a mamãe fica chateada, então tentar ressignificar, tá? Mas precisa estudar mais, né? É uma live que eu não vou conseguir resolver isso, tá? Outra aí, ó, olha que legal. Gato Preto, sexta-feira 13. Quer ver uma clássica? Passar embaixo de escada dá azar. Tem experimentos na internet que deixaram uma escada, as pessoas estão indo e desviam. Deixar a bolsa no chão não traz dinheiro. Isso é paradigma, gente. Isso é paradigma, mas olha que louco. Aí o que eu quero que você entenda? Você não deixa a bolsa no chão, você pega. Então eu quero que você entenda e tenha a percepção que é verdade, o que eu ouvia lá atrás determina meus comportamentos. E aí, através dessa percepção, você aceita, fala, cara, eu tenho percepções erradas de algumas coisas. Quer ver um paradigma? Prefiro ser pobre e ser feliz. Eu prefiro ser rico e ser feliz. Isso é um paradigma. Ganhar dinheiro dá muito trabalho. Isso é um paradigma. Eu me divirto ganhando dinheiro. Beleza? Amanhã, para finalizar, do chinelo virado e a mãe morreu, é a clássica, né? Amanhã, para a gente finalizar, a gente vai falar de como criar rotinas para ter hábitos saudáveis. Não vou falar de hábitos, mas vou dar uma introdução e vamos falar de inteligência emocional e um pouquinho de reprogramação desses pensamentos dessas paradas aqui, tá bom? Gente, é o seguinte, para finalizar, eu vou deixar a frase da nossa live. Se isso faz sentido para você, vai lá no post que eu fiz agora no Instagram e deixa o que você aprendeu aqui. A frase é a seguinte, já está postada lá no meu feed. A frase é: repetição é a mãe do êxito, tá? O sucesso você não vai aprender por um forte impacto emocional. Você não vai aprender. O sucesso você vai aprender na repetição. Você vai aprender repetindo as tarefas necessárias, repetindo os hábitos necessários para te colocar na vida que você quer viver.